Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Boa tarde, muito boa tarde. São 13 horas e 11 minutos, entrando um pouco mais tarde, né? Mas nosso link já está desde cedo no ar. Nós estamos, se você perceber, estamos no estúdio, né? Já estamos dentro do nosso estúdio, Pastor Paulo e eu. Pastor Paulo, vai um pouquinho mais para lá, por favor. Isso, sim? Vai. Vamos manter os 2 metros aqui, né? Nosso estúdio com porta aberta, janela aberta, bem arejado. O pessoal saiba, né? Já bota o álcool gel para nós aqui, eu pedi para a equipe, né? Nós estamos já no estúdio, pessoal, né? Tudo novo aqui, a gente está muito feliz. Estamos ajustando algumas questões ainda, inclusive a questão do mute no microfone, né? Nós tínhamos o controle aqui antes. E agora não, agora a gente acha que daqui a pouquinho, né? A gente não está no ar e está no ar, daqui a pouquinho nós não. Então a gente vai ter que ter essa sintonia. Vamos criar um sinal aqui para nós. Pessoal, boa tarde mais uma vez, 13 horas e 11 minutos, hoje dia 18. Como é que tá o áudio? Tá bom aí, Bruno? 18 de setembro de 2020, estamos alegres, inaugurando o nosso estúdio oficialmente, né? O estúdio do programa Encontros de Fé de Gravataí. Né, com toda a acústica, não sei como é que está o áudio aí para o pessoal que está em casa. Inclusive nós vamos pedir um feedback para o pessoal que está em casa, né, Bruna? Boa tarde, né, fugiu o nome ali, o Gabriel, né, neto da Lina, que está com a gente na técnica, a Bruna e também o Léo, né? Então tá aí a turma, nossos companheiros, o pessoal da equipe aí trabalhando junto conosco, a gente está muito feliz. Nós vamos tentar depois mostrar um pouco a mesa, nesse enquadramento aqui, pegar um pedacinho da mesa, fica bonito, né? Mas também tá legal assim. O que tu achou, Pastor Paulo? Tá bom? O que o pessoal achou do visual aí? Isso aqui atrás, na verdade, é acústico, gente. Para quem está acompanhando agora, entrando agora no ar, é acústico, estúdio novo da Encontros de Fé de Gravataí, do programa Encontros de Fé. Né? E para que o pessoal saiba, essa questão acústica, é para sair um áudio melhor lá, né? Não sei como é que tá chegando, a gente não tem o retorno. Eu vou até botar no meu celular aqui, né? E vocês estejam orando, estamos gratos, estamos felizes, e eu vou liberar aqui para o Pastor Paulo, dar um boa tarde, Pastor Paulo, companheiro. Boa tarde a todos, nossos irmãos queridos que estão nos assistindo nesta tarde. Boa tarde, Pastor Márcio, a equipe que está trabalhando aqui, bênção estarmos juntos de novo, num final de semana já chegando, né, Pastor? Exatamente, final de semana aí que nós vamos ter várias reuniões. Vamos ver como é que ficou o áudio, Pastor Paulo. Vocês estejam orando, estamos gratos, muito bom, felizes. E Paulo, dá uma boa tarde, Pastor. Olha aí, pessoal, aqui nós estamos nos olhando lá. Olha, os irmãos queridos que estão nos assistindo nesta tarde. Boa tarde, Pastor Márcio, a equipe que está trabalhando aqui. Legal, gente. Nós estamos aí fazendo experiências e testes. Ao vivo, né? Ao vivo aí, gente. Ao vivo aí, né? Legal, né, pessoal? Então aí, ó, estúdio novo, ali o pessoal já mexeu na câmera aí, tá legal, né? Só nós temos que cuidar da silhueta aqui. Pessoal, a gente está feliz, estamos bem descontraídos, como vocês podem perceber. Vamos ver aqui, a gente vai ajustando. Tem um monitor aqui, vocês não estão vendo, mas tem um monitor, eu e o Pastor Paulo, a gente se enxerga aqui. Depois nós vamos ver se a gente coloca esse monitor lá perto da câmera, porque daí a gente olha para o monitor e ao mesmo tempo a gente continua olhando para as pessoas, que aqui a gente olha para cá, ó, aí as pessoas estão vendo que a gente não está olhando para eles, né? Então assim a gente bota lá atrás, acho que atrás da câmera, né? Seria o ideal. Vamos ver, vamos ajustando. Mas como eu disse, estamos alegres, esse estúdio novo, pessoal participando conosco. Todo esse projeto, nós queremos agradecer a Deus, foi bondade de Deus. A equipe toda que está aqui, tem uma equipe que está nos acompanhando em casa. Eles fazem revezamento entre eles. Hoje tá a Bruna, o Gabriel, o Léo. Aqui tem o João, tem o outro Léo, tem o Matheus, tem o Christian. E olha quantos tem no grupo, tem o Felipe, né? Então assim, eu quero agradecer pela vida de cada amado irmão que tem ofertado, que tem contribuído, que tem dizimado. Isso tem sido muito jóia, né? Então assim, tudo isso tem sido proporcionado. Nós sabemos que é bondade de Deus, né, Pastor Paulo? Aquele que dá, a que semente é o que semeia, né? E aumenta a sementeira do que está semeando e pão ao que come. Olha só, é isso aí. Então a gente está feliz. Eu vou dizer para vocês, me sinto muito feliz. Não é uma realização pessoal, porque a gente vê assim que oportunidade para todo mundo trabalhar, todo mundo crescer. O nosso ministério tem sido um celeiro de formadores de obreiros, e na questão de formadores de obreiros nós temos pessoal aprendendo a respeito de transmissão de rádio, transmissão de live, transmissão de programa, layout, acústica,
questão de palavra, né? Questão de palavra, de estar aqui na frente da telinha, como a gente brinca, né? Não é muito fácil, né? Não é muito fácil. A gente sabe que é uma exposição, a gente está ao vivo, depois de colocar no ar, depois de falar alguma coisa, não tem como voltar atrás. Então nós temos convicção daquilo que a gente tem pregado, nós nunca entramos em assuntos polêmicos, nós nunca entramos em discussões, em debates, nós sim trocamos, nós debatemos assim, no sentido de trocar uma ideia construtiva a respeito da palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos revelado, aquilo que nós temos experimentado no nosso dia a dia, na nossa vida prática, né, conjugal, familiar, profissional, na sociedade onde a gente vive e também na vida congregacional. Então eu creio que eu reparto, assim, compartilho, eu creio que o pastor Paulo também como um amigo, o pastor Adroaldo, os outros colegas, diáconos, evangelistas, eu creio assim que eu gostaria de compartilhar essa alegria com vocês. E também agradecer a Deus, né, não somente aqueles que têm contribuído, mas também o pastor Isaías Figueiró, que sempre esteve aberto para investir na vida da gente, na questão na questão ministerial, na questão de aprender, né, de andar junto, de puxar para andar junto, para que se desenvolva numa visão ministerial aquilo que é o propósito de Deus, se desenvolva numa visão ministerial aquilo que é o querer de Deus. E assim nós fomos sendo forjados, formados, e estamos aqui hoje por um ideal, né? Porque cremos que o Evangelho, como dizem em Romanos, eu não me lembro, Romanos, lembra o endereço, pastor? Romanos, é no início ali, né? Logo no início, logo capítulo Romanos, primeiro ali. Capítulo 1, né? Não me envergonho do Evangelho, né? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Paulo diz que eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus. Então nós estamos aqui porque cremos e contamos com vocês. Vamos continuar aí servindo ao Senhor, semeando Jesus, colhendo vidas, evangelizando. 1,16, olha aí. É isso aí. Lê para nós, pastor Paulo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que legal. Joia, bênção. Isso aí. Então, por isso estamos aqui, né, pregando o Evangelho. Eu estou aqui lutando com um fiozinho. Nós vamos botar um negocinho para prender esse fio aqui. Né? Nós estamos pregando o Evangelho porque cremos que ele faz a diferença. Ele muda a vida das pessoas, ele transforma, e você faz parte disso. Tá certo, gente? Eu vou pedir depois que, se puder, a Bruna descer um pouquinho, né, a câmera ali, viu, Bruna? Se puder descer um pouquinho a câmera, vai nos ajudar. Vocês estão percebendo que a gente está fazendo o programa e ao mesmo tempo conversando com vocês aqui, já conversando com a técnica. Primeiro dia no estúdio, né, os primeiros momentos no estúdio, estamos felizes. Mas nós vamos aproveitar esse espaço não somente para colocar essa alegria, compartilhar com vocês, mas também para falar sobre a palavra de Deus. Pedir para a Bruna, se puder descer, né? Acho que nós desce ali na... Mas vamos lá, gente. Ontem estávamos falando, o pastor Paulo e eu, a respeito da questão de colocar o coração e ter um tesouro no céu, um coração nas coisas celestiais, e como crescer nisso, né? Como a gente pode crescer nesse propósito, né? A dependência, a gente viu ontem, né, pastor Paulo, que o Espírito Santo é essencial, né? E quando ele a gente é o vê principal. é ele que nos leva e nos coloca assim numa condição de vencer essa natureza terrena. Somos dois. Na verdade, corpo, alma e espírito. Numa hora dessa a gente entra, eu já trago o pastor Paulo que eu sei que ele gosta desses temas assim. Sim, importante. É falar legal, um pouquinho né? sobre isso também, Claro. né? É importante. Mas hoje a gente está trabalhando a questão corpo, alma e espírito, a questão da natureza humana, da nossa carne, dessa carne caída, da natureza humana corrompida, da natureza humana que pende para o pecado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o homem espiritual, né? Então, aquele que eu alimento é aquele que vai ter mais êxito. Quanto mais eu alimento e mais eu fortaleço né, maior êxito ele obterá. Então, quem é que eu tenho alimentado? Eu preciso alimentar o homem espiritual. Então, naturalmente, o alimento carnal está disponível, não precisa fazer esforço, né? Porque nós somos carnais. E essa essência espiritual de que Deus soprou sobre nós, o Espírito que Deus nos deu, não o Espírito Santo, o Espírito que Deus nos deu, o Espírito do Paulo, o Espírito do Márcio, né? O meu Espírito, ele precisa ser alimentado para que ele não fique enclausurado, para que ele possa se libertar desse invólucro, dessa natureza humana corrompida que precisa ser vencida. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, o pastor Paulo provavelmente deve ter pego algum texto de ontem para cá, ele deve ter pensado em alguma coisa, né? Sim, a gente ficou meditando, né, de ontem para cá sobre esse tema e eu
Eu penso que é de suma importância para aqueles que vivem nesse mundo, né? Nós que estamos envolvidos com tantas coisas e precisamos ter bem distinta essa forma de viver, essa nova vida que temos em Cristo Jesus, e que o Espírito Santo deve ser participante continuamente, ativamente, totalmente na nossa vida, né? Podemos dizer natural, na nossa vida do dia a dia, né? É isso aí. Gente, são 13 horas e 20 minutos, nós temos um intervalo, né? E algumas pessoas estão mandando mensagem, várias pessoas estão participando conosco. Então nós vamos no intervalo rapidinho, né? Nós vamos fazer um ajuste na câmera ali também e voltamos em seguida. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, Balas de Goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Seu
Estamos de volta, pessoal, 13 horas e 27 minutos, programa Encontros de Fé. Vocês estavam percebendo, estavam fazendo inclusive alguns ajustes aqui ao vivo, né, gente? Estamos organizando aqui, questão de imagem, tudo. A imagem ficou muito boa com essa câmera, né? Olha aí, pastor Paulo. Muito bom. Ficou boa, né? Muito boa a questão do estúdio escuro, né? A parte funda, o nosso fundo aqui do cenário, sendo ele natural, assim, com esse material acústico e escuro, ele proporciona uma qualidade maior também de imagem, né? Interessante, a gente vai aprendendo, né? Pessoal, você participa, interage conosco, Encontro de Fé de Gravataí, estamos ao vivo, vamos ler algumas mensagens aqui. Também lembrando, final de semana de culto, tem um culto sábado, né? Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1, e domingo na 64. Pastor Paulo, convite, morar no Parque dos Anjos ali? Lá no Central Park nós temos 2 reuniões na Avenida Centenário 1170. Começa a primeira reunião às 18h30, e vamos ali, né, 19h30, e às 20 horas temos a segunda reunião. Legal, bênção de Deus, 12 sábado reuniões. à noite, né? Benção. Sábado à noite, então, Parque dos Anjos, Barra Centro, Pastor Paulo e equipe, vai ser bênção de Deus, tive terça lá, né? Foi muito jóia, muito legal, um povo querido. Pessoal, então, Morada do Vale 1 também, ali é na Araújo Viana, número 55, esquina com Aldrovando Leão, né? E no Parque Florido, na Teotônio Vilela, 1505, parada 62, você faça sua inscrição. Parada 64, próximo domingo, às 20 horas, aliás, às 19 horas, nosso culto online e presencial. Você faz a sua inscrição, está ali o telefone 996-321-740. O telefone está aí à esquerda do seu monitor, à esquerda da sua tela, à esquerda do seu celular. Logo acima de mim aqui, ó. 996-321-740 é o nosso telefone, né, para agendamento do culto de domingo às 19 horas, ok? Lembrando também, na quarta-feira, reunião de fé de socorro e milagres, e no último domingo, dia 27, nós vamos ter a nossa reunião de jejum para toda a igreja, né? Limitado à capacidade, né, liberada pelo decreto, né? Então, para quem vai participar do jejum, seja você do Parque dos Anjos, Parque Florido e Morada do Vale 1, agendamento daí é centralizado neste número, 996-321-740. 996-321-740. Faça seu agendamento para domingo agora, às 19h, para quarta-feira e também para a reunião de jejum. Eu, né, se fosse vocês, já anteciparia o agendamento para a reunião de jejum, porque provavelmente a procura deverá ser grande. Depois da pandemia, nosso último jejum, se não me engano, foi em março. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. 6 meses sem nós ter um jejum aberto ao público. Então, vai ser nosso primeiro jejum depois de 6 meses, será a bênção de Deus. Vamos ver quem é que está conosco, pastor Paulo. Está aqui a Kátia. A Kátia Rosane está com a gente. A Vera Lúcia, abraço a vocês. Vera bota aqui, Deus é bom. Que Deus abençoe vocês, a nossa equipe da igreja. Porto Alegre, Jardim Botânico. Mas quando vou para a igreja, vou na 64. Vou para Gravataí, no caso, vou na 64. Que legal, Vera, Deus te abençoe, viu? Obrigado pelo carinho também para a Kátia. O Zé também aqui da Silvana, pai do Gessé. A super fã aqui, a dona Inês Santana, minha mãe. Beijão, mãe, Deus te abençoe. Né? Quem mais aqui? Maribel Cortines Dumer aqui também, super fã. Abraço, Maribel, Deus te abençoe. A Maribel, lá do obreiros do pastor Paulo, do ministério, mas servindo junto contigo lá no Parque dos Anjos. A Eunice Melo, abraço, irmã também, a irmã Eunice. A Liliane Fonseca, paz, pastores, equipe, irmãos, que bênção, estúdio, glória a Deus. O áudio está ótimo, eu também achei bem melhor o áudio, né, Bruna? Eu percebi também que está bem melhor, né? Como auxiliou aqui, né, a questão do estúdio. E aí nós vamos, o pastor Paulo já tinha experiência em estúdio, né? Sim. Gerente de uma emissora. Abraço a Liliane Fonseca. A Yara também do Exílio, paz, pastores, peço oração para Luciano e também para uma senhorinha que tem câncer, em nome de Jesus, amém. É isso aí, não está orando, tá, Yara? Um abraço para ti, para o Exílio. Marileia Cristina Becker Fraga, paz, pastor Márcio, pastor Paulo Rogério, estúdio top, que Deus abençoe vocês grandemente, legal, né? Obrigado, irmã. Legal, estamos alegres aí, né? Quem mais? O André, boa tarde, pastores, irmãos, Deus abençoe e bênção, estúdio, legal, né, André? Abraço, Andréia Vanise. A Helena também com a gente assistindo. Boa tarde, pastores. Deus abençoe. Marileia da Silva, bota paz, pastores e irmãos em Cristo. Deus abençoe sempre. Porto Alegre, Humaitá. Um abraço, Marilane, sempre com a gente, super fã também. Pessoal, eu leio rápido aqui, que é bastante gente, senão não dá tempo para ler todo mundo, né? A Vera Lúcia, paz, pastores, paz.
A Ingrid também junto com a gente. Boa tarde, Ingrid. Josi do pastor Adroaldo. Abraço, irmã Josi, pastor Adroaldo. Áudio está bom, ela colocou aqui, que legal. Ó. Cristian Mano Soares, aqui o Colorado. Ó. Maninho, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus contigo, vou orar para que o jogo do Inter seja só na parte da tarde. Vamos lá, Felipe Bittencourt, áudio muito bom. Olha aqui o maninho aqui chegou agora. Maribel Cortinos Dume, paz, pastor. Suzie, paz, pastores, uma tarde abençoada. Maria Martins, boa tarde, pastores, Deus abençoe suas vidas. Kátia Rosane, parabéns, pastores, que Deus abençoe. Vitor, manda um abraço pro Arroio do Padre, perto de Pelotas. Um abraço, então, para Arroio do Padre, perto de Pelotas. Abraço, Vitor, Deus abençoe. Terem Preste, boa tarde, Deus abençoe suas vidas. Abraço, Terem. Mas tem gente com a gente hoje, hein? Que legal, pessoal, tá? Carlos Fonseca, parabéns pelo estúdio, Deus abençoe. Carlos Fonseca, nosso irmão querido, vereador, que Deus abençoe. Teu mandato está no término do mandato, e também parece se lançando uma nova candidatura. Deus contigo, meu irmão, Deus te abençoe. Irmão que está conosco aí, eu acho que é uns 5, 6 anos ou mais, Carlos? Deus te abençoe. A Yara, pastores abençoados, peço oração em favor da senhorinha, ela já colocou aqui. Luciano está com problema, ok. Vamos estar orando, Yara. A Maria Janilce, meu Jesus amado, quanta mensagem. Parabéns pelo estúdio novo, ficou lindo, legal, gente. Renato Robusti, que Deus abençoe o estúdio. Legal, que aqui seja um canal de bênção para muita gente, Renato? Um abraço, Renato Robusti. Vera Lúcia. Gente, eu vou ter que parar de ler aqui, ó. Não vai dar tempo. É tanta mensagem hoje aqui, pessoal. Estúdio novo, público novo. É o estúdio ainda novo. Mais. Ainda mais, é legal, né? E o público que não era novo saiu renovado. Foi renovado. Né? Deus ganharam elogio do pastor Paulo. Vocês ficaram renovados em Cristo Jesus. Amador Ramos, abraço, pastores. Deus abençoe o estúdio. Quem fez foi um profissional. O Amador trabalhou intensamente nesse estúdio aqui, né, Amador? Deus te abençoe, querido. Um abraço para a família. Gerson da Conceição Ribeiro, junto com a gente, a Tami e o Léo, paz, pastores, bênção, novo estúdio. Gerson da Conceição, paz. É isso aí, gente. Léo, nós vamos precisar de um ar-condicionado aqui, viu? Já que tu está assistindo. E o Maninho mandou a mensagem, e eu falei, que ele é colorado, ele já apontou na porta do estúdio. De camiseta. Camiseta do Inter. Que Deus tenha misericórdia. Dos gremistas também. Vamos lá, gente. Falando sério, então, nós estávamos aqui bem descontraídos, estamos alegres, né? Momento de descontração, mas sem perder o foco e a seriedade, que é pregar a palavra de Deus. Pastor Paulo, dando continuidade, ver se a gente consegue trazer um encerramento hoje, porque muita gente tem essa dificuldade. E nós, pastores, também lutamos contra isso. Como tu citaste muito bem, tu falou a respeito de Elias, né? Sim. Que Elias ele tinha um homem extremamente usado por Deus. Inclusive, na transfiguração, Elias e Moisés, quando Jesus teve o seu rosto transfigurado, os discípulos enxergaram Elias e Moisés. Estava lá junto com Jesus. É forte, que eu me arrepiar isso aí. Sim. Muito forte. E aí, Elias tinha os mesmos sentimentos que nós. E era um homem usado por Deus, um homem com graça. Então, pelo fato de ser usado por Deus, de ser um homem espiritual, não significa que este homem natural não permaneça vivo. O que nós devemos fazer é levar ele para a cruz. Sim. Quando Jesus ele está presente, né? Ele está presente, que ele não esteja vivo. Isso. Obrigado pela correção. Ele está presente, né? Ele não deve estar vivo, porque nós morremos, né? Nós morremos com Cristo e ressuscitamos. Exatamente. Então ele está presente. Nós não podemos negligenciar que ele continua ali. Exato. Mas nós devemos anular essa natureza terrena. Este homem deve morrer, diz que no pecado, né? Nós morremos para o pecado. É este homem que morre no batismo. E nós devemos tomar a nossa cruz, que significa morrer a todos. Levar a nossa cruz, e aí assim, tem muita gente que confunde, quer carregar um peso e um fardo, porque a cruz era pesada, realmente foi. Né? Mas levar a nossa cruz não significa assim, às vezes as pessoas usam até assim, se meu marido é uma cruz, se a minha mulher é uma cruz, essa minha sogra é uma cruz, meu filho é uma cruz. Isso é um equívoco, né? Completamente. Uma que a tua mãe é uma benção, a tua sogra é uma benção, a tua esposa é uma benção, teus filhos são uma benção. Ponto. E outra questão, a cruz que Jesus diz não é peso. O peso, dor e sofrimento Jesus já carregou. Tomar a sua cruz significa morrer. Morrer para si mesmo. Exatamente esse homem carnal, né? Que até o pastor Paulo, educadamente e gentilmente, ele me corrigiu, que ele está vivo, eu me expressei mal, não é que ele esteja vivo, ele permanece ali. Está presente. Ele está presente, nós não podemos negligenciar a existência dele, né? Porque ele pode nos derrubar. Ele pode nos dar uma rasteira.
Então, assim, Sim. nós devemos ir para a cruz, né? E negar-se a si mesmo. Este homem morrer diariamente, né? E para isso a gente precisa alimentar este homem que se chama o nosso espírito, o homem espiritual. E aí, a respeito de Elias, né? Interessante. Elias é graduado, né, pastor? Ah, sim. Um homem do alto escalão espiritual, Sim, né? espiritual. Um homem do alto escalão, É. assim dizer. E passava pelos mesmos sentimentos. Jesus passou pelos mesmos Jesus. sentimentos, né? E eu vejo como uma das chaves, aí tu pode acrescentar outras, que eu falei ontem, que é essencial. Quando eu falei sobre Romanos 8:26, que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, significa, por mais que nós tenhamos pouco conhecimento, que nós estejamos no início da conversão, ou até não seja convertido ainda, mas você foi visitado pelo Espírito Santo, e ele te levou a ter conhecimento sobre Cristo. E na confissão, e no pedido de perdão dos seus pecados, nós temos ali um momento de oração. Então, a oração proporciona um canal de comunicação com Deus por meio do Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a agir não no nosso homem natural, ele começa a agir no nosso homem espiritual. Então eu vejo que a oração, o jejum, a consagração não seria, pastor Paulo, entre outros aspectos, entre outros pontos importantes, um dos mais importantes, se não dizer o mais importante, para alimentar esse homem espiritual? Com certeza, a nossa vida diária de comunhão com Deus, por meio da sua palavra e através da oração, vai definir, podemos dizer assim, que grau podemos chegar na questão do homem espiritual. Como você tem colocado, qual que eu vou alimentar? Quanto mais eu alimento através da oração, da comunhão com a palavra, este homem espiritual e o homem interior, que o apóstolo Paulo fala, que o capítulo 6, 7, 8 de Romanos, ele trata muito disso, né? O apóstolo trata muito dessa questão dos dois homens, né? O homem natural, o homem carnal, o homem espiritual. E então ele fala sobre o homem interior, que é este homem espiritual. Ele fala sobre isso. Então, com certeza, a oração, a comunhão com esta palavra, que é a própria palavra de Deus, que é a vontade de Deus, que é a instrução para a nossa vida, que é o que vai manter o nosso homem natural, carnal, adormecido, morto, né? Sim. Que foi aquilo que Cristo fez, a sua obra, perdoando os nossos pecados, nós morrendo, como diz a própria palavra, que o nosso batismo é a semelhança de Cristo, a sua morte e ressurreição. A ressurreição demonstra isso de Jesus, que nós temos uma condição e somos levados a isso, uma nova vida, e o homem espiritual nasce aí. Após crer naquilo que Jesus fez na cruz e crer na sua ressurreição também. Que nós, juntamente com Cristo, o apóstolo Paulo discorre sobre isso também, nós somos ressuscitados com Cristo. Aí nasce o homem, aí temos o novo nascimento, o homem espiritual, o homem que pode viver segundo a vontade de Deus. E ele mesmo fala, né, no capítulo 7, ele discorre sobre isso também, ter prazer na lei de Deus, ter prazer naquilo que é a vontade de Deus. E nós vamos viver desta forma, em comunhão com aquilo que é a lei de Deus, a sua palavra, a oração, como você colocou. Jesus, ele disse, né? Jesus, ele falou, né? Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Ele falou que, a respeito da oração, né? Ele disse, vocês não sejam como os hipócritas, né? Orando de pé nas sinagogas. Não que não possa a pessoa orar de pé. Nós fizemos isso em cultos, né? Uhum. Nós oramos na abertura, nós oramos durante a pregação, oramos durante o anúncio, no apelo, no final dos nossos cultos. Mas ali nós estamos exercendo a autoridade concedida para ministrar a presença de Deus, para a edificação da igreja e também para libertar os cativos, curar os enfermos. Mas o que Jesus fala é que esta oração pública, né, nós não devemos buscar a oração pública no sentido de ser reconhecido pelos homens. A disposição do coração, ele estava lidando direto com isso. Exatamente. Com eles, né? Por que eu oro publicamente? Né? Por que eu oro publicamente? Qual a motivação? Então não é pecado você orar publicamente. A motivação pelo qual oramos publicamente, o propósito é fazer a obra de Deus, para que se manifeste a presença de Deus. Mas deve ser reflexo de uma vida íntima com Deus. Né? Então quando Jesus disse, vocês quando orarem, não orem como os hipócritas, porque só orar em praça pública, para ter reconhecimento, como o pastor Paulo diz, é hipocrisia.
Porque a motivação não é a obra de Deus, a motivação é obter um reconhecimento e uma visibilidade. Eu mesmo, né? Eu mesmo, exato. Então, quando você ora no seu íntimo, você ora em casa, você tira tempo para orar, para ler a Bíblia, para te consagrar, o objetivo pelo qual você está orando é para que você estabeleça uma comunhão com Deus, e nesta comunhão com Deus, um fortalecimento deste homem espiritual, que aí, sendo conduzido pelo Espírito de Deus neste homem espiritual, que aí você está nesta forma também crucificando a sua natureza, e crucificação significa morte, é você pagar um preço não de dor e de sofrimento, mas de entrega, entregando esta natureza na cruz, para que Cristo resplandeça através do seu homem espiritual, do teu homem espiritual, do meu homem espiritual, do homem espiritual do pastor Paulo. E aí, consequentemente, o que nós viermos a fazer em público, o objetivo não é nós mesmos. Claro que a gente acaba ficando em evidência, entre aspas, se é que dá para usar esse termo, tem um certo glamour, e algumas pessoas acham que ser pastor é só vitrine, aqui na mídia, aqui na televisão, na rádio, coisa e tal. Isso aqui é reflexo do homem natural que foi morrendo, porque o que eu menos gostaria, se perguntasse um tempo atrás, é estar na frente da telinha falando como eu estou falando aqui. Isso é a obra de Deus. É a obra de Deus. Importante, pastor, queria só fazer uma referência, assim, uma menção, porque a gente, quando está... É muito bom nós conversarmos sobre algumas questões bíblicas, porque às vezes as pessoas leem a Bíblia e não entendem algumas coisas, que nem nós estamos falando muito sobre o homem natural, o homem espiritual. Sim. E talvez alguma irmã lá do outro lado possa pensar assim, puxa, esses pastores falam dos homens, e quando é que eles vão dizer das mulheres espirituais? É o gênero masculino. A Bíblia está falando da natureza humana. Natureza humana. O homem interior está falando do gênero humano. Está falando do ser humano, né? Então engloba as irmãs, os homens, né? Jovens, adolescentes, crianças. Então, é importante você saber isso. Puxa, mas então eu estou junto, estou nesse pacote. Todos nós, né, estamos nesse pacote. É isso aí. Então é importante. Então, eu creio que uma das chaves para que venhamos alimentar esse homem espiritual e morrer para a nossa natureza é a questão da oração. Na oração, eu creio que muitos dos nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos, quando a gente chega na oração, o pastor Isaías falou sobre isso numa reunião de presbitério, quando a gente chega na oração, ali tudo é colocado à prova. E Deus vai testificar pelo Espírito dele, em nosso Espírito, se algumas coisas precisam ser mexidas. E 90% ou mais. É que quando nós entramos na oração, né, pastor, nós nos aproximamos de Deus. Sim. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, neste relacionamento, através da oração, que é a conversa, que é a exposição do nosso coração, mais nós começamos a conhecer a Deus e a nossa natureza. E a vontade de Deus. Exato, conhecemos a Deus. Quando Isaías, lá no capítulo 1, no Antigo Testamento, lá no livro de Isaías, diz que ele... capítulo 1 até o capítulo 6, o chamado dele, diz que quando ele viu a glória de Deus, enxergou o trono e enchia o templo, diz que ele reconheceu como ele era, ele conseguiu ver como ele era, e ele diz que agora que, né, eu sou um homem de lábios impuros, né, o que eu posso fazer? E aí diz que veio um anjo com uma tenaz, com uma brasa, e tocou nos lábios dele, ou seja, ele reconheceu a natureza dele e viu que havia uma glória de Deus, uma presença, viu a grandeza de Deus, e Deus tocou ele. Interessante que essa questão da oração, tu falaste muito bem a respeito que na oração nós nos colocamos numa relação de comunicação com Deus, e nesta comunicação, toda comunicação, você transmite uma informação e você recebe. Né? Então, nesta comunicação, na oração, você consegue colocar diante de Deus pelas suas petições, da forma como você fala. Deus te conhece, mas você consegue colocar para fora quem você é. Isso. Porque você está na intimidade com Deus. Você ali não tem nenhuma pessoa olhando, você não precisa cuidar do que você fala. Você fala o que está no coração e você começa a se esvaziar-se de si mesmo por intermédio da oração. É uma forma de cruz também, não sacrifício. Ali é uma forma de comunhão. E Deus também se relacionando conosco na oração, né? Em contrapartida, nós começamos a conhecer, como o pastor Paulo diz, aquilo que é a vontade, o querer, o desejo e o propósito. E nós começamos nesta relação, pastor Paulo, nós começamos a ter prazer no propósito de Deus, porque é o Espírito de Deus atuando em nosso homem interior, no nosso espírito. Sim. E as coisas da carne, elas começam a perder o sabor que tinha antes.
Nós começamos a trocar o nosso paladar. Quando nós éramos crianças, nós tínhamos um paladar. A gente começa a mudar. Então, ninguém hoje, se pegar um leite de uma mãe que está amamentando, deve ser horrível aquilo, né? Mas é saudável. Nossa, a cara da Bruna e do coisa ali. Eu uso uns exemplos, pastor Paulo, é engraçado meus exemplos assim, né? Então, mas a forma como tu coloca e a forma como E também... nós vamos mudando o nosso paladar à medida que nós vamos amadurecendo. Né? Algumas coisas, quando eu era jovem adolescente, que eu gostava, hoje eu não gosto mais. Algumas que eu não gostava, passei a gostar. Então, nessa relação com Deus... Então, por que a importância da oração? Porque nós vamos adquirindo a prazer nas coisas celestiais. O nosso paladar, o nosso apetite, o nosso desejo começa a ser transformado na comunhão e na relação com Deus. E algumas coisas que eram obras da carne, naturezas da carne, elas começam a perder o valor, começam a perder o sabor para nós. Nós começamos a perceber que aquelas coisas eram enganosas, que não eram tão saudáveis quanto achávamos que era. Mas isso se dá na relação com Deus. Eu gosto muito na Santa Ceia de ler aquele texto quando Paulo diz em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós não temos condição de se autoexaminar. Para isso nós temos justiça, nós temos polícia, nós temos leis. Se o homem tivesse capacidade de se autoavaliar a tal ponto de alterar o seu comportamento, nós não precisaríamos de legislação. Essa é a verdade. Então, por que Paulo diz, então, examine-se, pois, o homem a si mesmo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus, por intermédio da oração, da súplica, do clamor, do momento de comunhão, de adoração, nesta relação com Deus, porque o teu homem interior, à luz da presença de Deus, como o pastor Paulo diz, você vai começar cada vez a ter mais clareza do que é o homem natural e o homem espiritual. E aí você fortalece esse homem espiritual e em Cristo você passa a ser mais do que vencedor. Quando você orar em público, as coisas vão acontecer, porque você não busca uma visibilidade com hipocrisia. Você busca a manifestação do propósito de Deus para que mais pessoas sejam salvas e abençoadas. É importante isso de nós nos colocarmos uma intensidade de oração, porque como você vem colocando de que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, o próprio Jesus disse isso, e quando eu estou orando, quando eu me coloco em oração, quando eu busco a presença de Deus, o meu coração é colocado na presença de Deus, o meu interior, este homem interior, e consequentemente, quando eu começo a orar, a ter comunhão com Deus, eu começo a ter as coisas que são do alto, como você colocou. Sim. A gente começa a conhecer mais a Deus. E onde é que Deus está? Deus está nos céus. Deus, Ele está em nós por meio do Espírito, mas Deus está nos céus. O seu trono é no céu. Diz a palavra que o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Então, nós começamos a colocar o nosso coração na oração, nós começamos a buscar aquilo que é do alto, aquilo que é de Deus. Deus começa a trabalhar na nossa vida. Nós começamos a ver os nossos erros, como você falou. Começamos a nos examinar. Eu gosto muito de ler Salmos porque Davi, né? Quando a gente começa a falar de coração, a gente lembra de Davi também. Um homem segundo o coração de Deus, próprio testemunho de Deus. Por quê? Porque Davi nunca escondeu os sentimentos dele. Nós vamos ler Salmos, você vai ver... Sinceridade de Davi diante de Deus. Sinceridade diante de Deus, mesmo em pecado. Salmo 51. Quando ele peca, né, que ele erra ali com Betseba, ele adultera, ele no primeiro momento ele tentou meio que esconder as coisas, mas depois que ele percebeu assim, pequei. Pequei contra ti. E aí ele estava orando. Estava orando. Ele estava colocando diante de Deus. Entre outros momentos dele, ele querendo solução dos seus problemas, ele diz, Senhor, me ajuda aos inimigos. A minha alma está lá no pó. Eu não consigo. Então, a minha alma está na cova. Quando ele diz assim, não aparte de mim o teu espírito. Teu espírito, né? Renova em mim um espírito inabalável. Então, e a pastor Paulo, em cima disso que tu está dizendo, nesta comunhão, tu vê um pecador. Um homem com coração, segundo o coração de Deus, que caiu em pecado. Não é que nós estamos justificando que pode pecar. Não, de hipótese alguma. Mas que um homem com coração, segundo o coração de Deus, que tropeçou e caiu, e ele foi buscar ajuste na oração. Na oração com Deus. Na oração. E ele diz assim, Senhor, não aparte de mim o teu Santo Espírito. Não. É forte. Não me afasta. Em outras palavras, não te afasta de mim, Senhor. Não, ainda que eu errei, ainda que o meu homem carnal, né, ainda que o meu homem natural prevaleceu em determinado momento desta caminhada, Senhor, eu estou aqui, me levanta.
me ajuda. Renova o meu espírito inabalável, né? O meu espírito interior, torna ele inabalável novamente, uma comunhão contigo, uma vida novamente, que eu possa ter alegria de novo. Porque daí a gente pode entrar, né, pastor? Esse homem natural, ele se alimenta muito, o carnal, ele vai se alimentar de coisas terrenas, e essas coisas terrenas, ao invés de trazer alegria, como a palavra traz diz... prazer, que é diferente de alegria. É diferente. Prazer é ele diferente vai de trazer alegria. o prazer, mas ele, consequentemente, ele vai te trazer depois uma tristeza. Ele vai roubar a alegria. Vai roubar a alegria, vai trazer consequências, né? Então, Davi, ele se humilhou diante de Deus em oração, buscando a Deus. Então, temos muitas vias por onde entrar na palavra para saber que a oração é fundamental. É fundamental para alimentar esse homem espiritual. E conservar essa intimidade com o Espírito Santo que nos foi dado. Que é essencial. E interessante que tu colocaste, pastor, tu disse aqui, ó, olha o que diz Salmo 51, nós vamos encerrando, no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi estava falando não dele ser um homem forte para ele conquistar o que ele precisava. Ele estava falando para ser um homem fortalecido no seu espírito para vencer a natureza caída, para vencer o homem pecador, para vencer esta natureza, para que ele se tornasse cada vez mais um homem espiritual. Vamos orar nesta tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós oramos nesta tarde, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua bondade, o teu amor, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Nós somos gratos e pedimos a ti, Deus, desperta-nos para que andemos no Espírito. Toma cada coração, cada homem, cada mulher, desperta para a oração, para a comunhão contigo. Nós cobrimos a vida de cada um, abençoamos a vida de cada um, ministramos o teu poder, Amém, Pai. Teu toque, Senhor. Visita, Senhor, o coração de cada um, toca no coração de cada um, toma o pensamento de cada um, despertando cada homem, cada mulher, cada um que nos assiste, para que desfrute da tua graça, para que desfrute do teu poder. Nós abençoamos a tua vida nesta tarde, em nome de Jesus. Pai, nos conceda um final de semana abençoado. Abençoa cada culto, cada reunião, jovens, adolescentes, hoje à noite, amanhã o programa Yang, Senhor. Os cultos sábado à noite nas congregações, abençoa também 64, os demais cultos, em o nome de Jesus. A ti a honra, a glória, adoração e todo louvor. Em nome de Cristo oramos. Amém e amém. Amém. Pastor Paulo, nós vamos ficando por aqui. Hoje nós estouramos o horário. De novo? Bastante. Olha aí. 13h55. Eu não vi, parece que foi 10 minutos. Amanhã tem convite. Bota a tela aí. Consegue pôr? Amanhã nós vamos ter o Fabiano e a Luciana no programa Yang, né, sendo entrevistado pelo Matheus e pela Bruna, né, mas no programa Yang, a partir das 13 horas. Então o pessoal está convidado a participar. Vai ser muito legal. Eles estão fazendo uma maratona de entrevista com testemunhos. Tem sido muito jóia, bem descontraído o ambiente, né? Os jovens têm participado. Então, amanhã a partir das 13 horas. Final de semana culto, faça suas inscrições, né? Nós estaremos juntos aí final de semana. Pastor Paulo no Parque dos Anjos, na Centenário 1170, a partir das 18h30, né? Isso, primeiro culto 18h30 e depois o segundo culto às 20 horas. Depois às 20 horas. E no culto de domingo, na 64, às 19 horas. Nossa transmissão online, estaremos ao vivo. Estamos alegres mais uma vez, uma participação de todos. Aqui o Nelson também está aqui junto com a gente. Um abraço, Nelson. Irmão querido aí. Deus te abençoe. Terem prestes, amém. A Tami botou aqui, não é o Léo que está assistindo aqui, a Tami. Então eu passo o recado para o Léo, que nós precisamos de um ar-condicionado aqui instalado. O ar já está lá. Que legal, o Léo que tem trabalhado aqui, o Maninho chegou, depois eu vou pegar o Maninho, né? Tá do lado de fora ali do estúdio, o Maninho querido também, pessoal que tem trabalhado conosco na técnica, uma equipe muito abençoada. Bom final de semana, Deus te abençoe, um forte abraço, carinho e a paz do Senhor. Amém. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta-feira, às 13 horas. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande.
fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus.